boa noite, quem está chegando, boa noite. Hoje a gente vai continuar no estudo dos atributos, né? E hoje nós iremos falar dos decretos, ou do decreto, terminei assim a semana passada, e tentar também falar da onisciência. Os dois andam juntos, então eu acho que a gente consegue chegar nesses dois hoje. O nosso texto de reflexão inicial, como já falado, é o Salmo 148, em específico o versículo 6, mas vamos ler do 1 ao 6 por causa do seu contexto, tá? Esse texto começa assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre. Ele lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Amém? Então, vamos orar para entregar esse momento ao Senhor para que Ele conduza. E aí nós começaremos de verdade a nossa aula. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento. Mais uma vez agradeço pela Tua palavra, pela Tua disposição e pela Tua vontade, pelo Teu decreto de nos dar essa dádiva, nos dar esse presente vindo literalmente dos céus, Deus. Que em nome de Jesus possamos prosseguir no aprendizado da Sua pessoa, que possamos compreender um pouco mais, mesmo com a nossa natureza limitada, os seus atributos, e que dessa forma possamos adorá-lo como o Senhor deseja, como o Senhor determinou. E que isso também venha a ser conforto para o nosso coração, que esses estudos venham a aumentar a nossa confiança em Ti, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor conduza esse momento do início ao fim, que não seja eu, que seja Tu que fales. Traga, Espírito Santo, a iluminação necessária para cada texto que nós formos ler e cada coisa que formos conversar aqui. Em nome de Jesus, cuida de cada irmão que esteja assistindo hoje ou que vai assistir no futuro e dá o entendimento a cada um. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Como falei no início, para quem está chegando agora, a gente vai continuar com o nosso estudo dos decretos, dos atributos de Deus. E hoje nós iremos ver o decreto de Deus e, se der tempo, a sua onisciência, que uma coisa está atrelada à outra. Inicialmente, esse texto que nós lemos, ele é muito interessante porque ele traz à luz uma coisa que passou-me durante muito tempo desapercebida. Quando a gente fala em decreto de Deus, nós temos o costume de falar os decretos de Deus, certo? Isso aí é um costume nosso. Por quê? Porque nós, automaticamente, para compreendermos melhor a pessoa de Deus, nós procuramos colocar Deus do nosso modo. Falando melhor, nós colocamos o pensamento de Deus similar ao nosso, porque é o que nós conhecemos. Então, nós temos decisões, nós tomamos atitudes, no plural. Deus não. Deus ele tem um decreto único. Por isso que eu terminei a aula passada e comecei essa retornando essa pergunta. São os decretos ou o decreto de Deus? As Escrituras, quando falam de uma decisão de Deus, quando fala de um decreto, uma ordem ou uma lei, ela usa esse termo no singular. Deixa eu olhar um negócio aqui. Por exemplo, na versão que nós lemos, foi a Corrigida Fiel, tem a palavra decreto e eu escolhi, além de eu gostar mais dela, justamente para ir no tema. Mas a Revista Atualizada, que creio que seja a que a maioria tenha, ela usa a palavra ordem, que é um similar. Só que o decreto eu acho que é uma palavra mais forte. Porém, essa palavra nós colocamos da nossa forma, no nosso entendimento.
Nós pensamos de forma cíclica. O que eu quero dizer com isso? Uma decisão depende de N fatores. Nós decidimos uma coisa, a gente tenta executar aquilo, se a gente tiver sucesso, a gente pensa em outra, porque o nosso conhecimento ele cresce conforme a gente vai vivendo o dia a dia e interagindo com as coisas, interagindo, como eu dei o exemplo na semana passada, com o tempo, em relação a um passeio à praia, interagindo, como, por exemplo, a gente tem agora com essa questão do Covid. Quem é que no início do ano ia imaginar que por causa de alguma coisa a gente ia ficar vários meses sem poder ir à igreja? Então, nós temos essas limitações por não enxergarmos plenamente a linha do tempo, por não termos um conhecimento completo. Deus não. Deus, em infinitas outras coisas, que é diferente de nós, nisso ele é diferente e é único, porque a sua onisciência vem de um conhecimento prévio que ele tem de tudo. Mas por que ele tem esse conhecimento de tudo? Porque assim ele decretou na eternidade. Antes mesmo do mundo ser feito, como nós vimos na semana passada, na leitura do Salmo de Gênesis 1:1, antes dele criar o tempo, a matéria e o espaço, ele já tinha o seu plano, ele já admitiu tudo que iria acontecer, tudo que era possível acontecer, ele já deixou amarradinho, por assim dizer, ao contrário de nós. Então, toda vez que a Escritura fala, como eu falei no início, nós vemos em vários trechos a Escritura sempre tratando no singular. Eu vou abrir outro aqui para a gente ver outro exemplo. Um outro exemplo é Efésios 1:11. Deixa só eu confirmar se é essa passagem, que eu estou confundindo se é 1 ou é 13. Se é o 3:11. Efésios 3:11, perdão. Quem tiver a Bíblia pode ir enquanto eu estou abrindo aqui, que também usa o termo no singular. Aqui ela usa o mesmo sentido, embora não use a palavra decreto, ela usa propósito, que é o 10:11, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós já vimos, já foi citado, e também na igreja mesmo, que em outros estudos e até pregações, que Cristo ele foi crucificado na eternidade, ou seja, a ordem, o decreto dele ser crucificado foi lá na eternidade. Ele apenas executou isso num determinado período de tempo. Mas desde o princípio o plano era esse, o plano da salvação era esse, não existia um plano B. Aliás, para Deus não existe um plano B, para nós sim, por sermos limitados. Então, por esse ponto, a gente compreende que o mais correto é nós falarmos o decreto de Deus. E em que isso implica? Implica que se Deus tivesse vários decretos, ele não seria o Deus onisciente e soberano que nós conhecemos e que a Bíblia mostra. Ele não seria onisciente, por quê? Porque ele precisaria de algo, de uma interação, de alguém para lhe acrescentar alguma coisa. E Deus é um ser pleno no real sentido dessa palavra. Ele é um ser totalmente perfeito e ele é um ser que conhece tudo porque tudo ele fez. Então, a partir do momento em que admitimos, em que pensamos que Deus pode mudar, a gente está diminuindo a força de Deus, a gente está diminuindo o seu conhecimento. Ele não tem, ao contrário do que alguns teólogos falam, ele não tem um conhecimento prévio das coisas porque sabe o que a pessoa vai fazer ou então porque ele espera a pessoa fazer. Não, ele não depende de nada, de nenhum meio externo para a sua decisão. Até porque ele é que sabe de todas as coisas. A sua decisão completa foi tomada na eternidade. Torno a dizer e frisar isso, porque esse conceito de eternidade
para nós às vezes é um pouco nebuloso. Em Efésios 1:9 também, ele diz o seu beneplácito. Beneplácito, ele quer dizer uma vontade plena, um poder pleno de uma vontade garantida sua, de algo que você faz realmente. Os decretos de Deus são denominados seu conselho para significar que são consumadamente sábios. São chamados também de sua vontade, para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com a sua vontade soberana, de acordo com o seu conhecimento. Deus fez todas as coisas. Quando a norma da conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente essa vontade ela é caprichosa e irrazoável. Mas nós temos um Deus que ele é pleno em sabedoria. Como nós vimos na aula introdutória desse tema, Deus ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Então, por ele ser a sabedoria, a vontade dele está sempre associada a isso, ao contrário de nós. A nossa vontade, até por causa do pecado, ela normalmente está atrelada a uma incapacidade de conhecer plenamente as coisas. Outro ponto, a uma vontade corrompida, sendo a pessoa ímpia ou não. Se for uma pessoa ímpia, então, isso é mais complicado. Se não for, se for uma pessoa crente fiel, uma crente verdadeira, essa vontade também pode ser mexida por circunstâncias que ela esteja vivendo no momento ou por um outro fator qualquer. Porque a gente está num caminho de santificação. Então, inevitavelmente, nós iremos tomar decisões erradas e nós iremos pecar. O mesmo não acontece com Deus. Às vezes também, a nossa vontade ela está atrelada a caprichos, a um querer próprio, enfim, não está plenamente imune a ambientes externos e nem ao pecado, ao contrário de Deus. Os decretos de Deus, como a gente falou na introdução, eles se relacionam com todas as coisas puras, sem exceção alguma. Tá? O propósito de Deus, ele dizia respeito a todas as coisas grandes e as coisas pequenas também. Ele é pleno em tudo que ele faz. Então, o que é que tenha sido feito no tempo foi uma pré-ordenança antes mesmo de iniciar o tempo. Por isso que eu estava batendo muito nessa tecla da eternidade, de um tempo antes do tempo. É um conceito um pouco complicado, mas para a gente entender um pouco melhor de Deus é necessário a gente se esforçar um pouquinho e pegar isso. O propósito de Deus, como a gente já falou, ele é pleno, ele diz a coisa de todas as coisas. Mas aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a estudar e entrar por esse caminho, porque é muito fácil a gente fazer um raciocínio, melhor dizendo, nós termos um raciocínio dentro da nossa lógica limitada e pensar, talvez até um dos irmãos já estejam com esse pensamento. Se Deus decretou tudo, se lá na eternidade é um decreto só, se tudo foi feito, então Deus também ele fez o mal. Porque a nossa realidade é que vivemos num mundo caído e corrompido pelo pecado, correto? Não. Nós temos alguns tipos de vontade de Deus. Nós temos a vontade dentro desse decreto único, nós temos a vontade decretiva mesmo, que é o que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Exemplo, Jonas é o melhor exemplo que nós temos na Bíblia, é o que salta mais aos olhos. De Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas não quis, Deus até permitiu, mas no final das contas ele foi para Nínive. Então esse é um decreto de Deus. Você tem também a vontade permissiva de Deus, o decreto que seria mais os seus preceitos. Melhor falando, nós temos o decreto, que é algo imutável e aquilo o homem não consegue mexer, e nós temos os preceitos.
Os preceitos são as normas, as coisas corretas que Deus nos ensina, mas nós podemos quebrar. Um exemplo, os 10 mandamentos. Nós temos lá, não assassinarás. Porém, humanos matam humanos, humanos assassinam humanos. Então, isso aí é um preceito. Então, preceitos nós quebramos e a quebra do preceito é fruto do pecado. Deus já sabia que isso ia acontecer, mas Ele não impede. Por quê? Porque nós temos a nossa livre agência. Nós tomamos nossas decisões dentro dessa livre agência de acordo com o que nós somos. Falamos alguns estudos atrás, alguns estudos, sobre a necessidade de termos Jesus Cristo como nosso Salvador e o porquê disso. O porquê disso é porque nós somos pecadores numa tal forma que não podemos estar na presença de Deus. Quando salvos, quando Jesus nos salva, nos resgata, nós começamos um caminho de santificação que só vai ficar pleno na nossa morte. E aí depois no corpo ressurreto que a gente vai ser pleno. Mas enquanto estivermos nessa vida, nós iremos nesse combate constante com a carne, com a nossa natureza pecaminosa, a natureza sob a qual nós nascemos. Então é dentro disso que tomamos decisões. A pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo para guiar, ela toma decisões de acordo com aquilo que ela tem. Ela não tem uma liberdade plena, ela tem uma liberdade de ação dentro daquilo que ela conhece. Dois exemplos seriam, por exemplo, o machado. O machado ele tem a liberdade de cortar alguma coisa, assim como a água tem a liberdade de cair de uma cachoeira. Então, nesse sentido, Deus ele não é o autor positivo do pecado. Positivo, quando eu quero usar essa palavra, é de que ele tenha feito aquilo por vontade própria, aquela força. Ele não é autor do pecado. Ele permitiu, porque nós não somos robôs, nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, mas ele sabia disso, ele não foi pego de surpresa. E no final das contas, existe outra pergunta também muito capciosa, perguntinha. Então, se Deus sabia disso tudo, ele não é o autor, mas ele viu, ele permitiu. Então, como que você responde o problema do mal? Eu respondo que nem tudo nós temos a revelação. Nós não temos um conhecimento pleno. Então, eu vou até onde a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra-nos que Deus ele não é autor do mal moral, que o mal moral ele começou aqui na Terra, não vou nem falar no mundo celestial, mas aqui na Terra, como nós estudamos em relação ao pecado original, através da permissão que o homem deu a Satanás em bagunçar a ordem divina. Então aí começou o mal, e Deus veio com o seu plano redentor para pôr limites a esse mal. Muita coisa ruim acontece. Mas outra coisa que a Escritura nos aponta é que tudo que acontece, em último caso, lá no final daquele acontecimento, que muitas vezes a gente não enxerga, é para a glória de Deus. Tudo acontece para que ele seja exaltado ou para que alguma característica dele seja exaltada. Nunca ele é pego de surpresa, como eu já falei com vocês. Dessa forma, eu espero ter esclarecido esse ponto, porque normalmente nós erramos em colocar Deus, em medir Deus com a nossa régua, vamos assim dizer. Colocar Deus dentro da nossa caixinha do nosso pensamento. Então nós começamos a fazer pensamentos consecutivos que a gente começa a se afastar da Bíblia e cai nesse problema. O nome disso é silogismo, é um pensamento em cima do outro. Então a gente acaba vendo o mal sob a nossa ótica, mas não sob a ótica do Deus soberano que tem o governo de todas as coisas. Uma solução que muitos usam para isso é querer tirar Deus, é querer isentar Deus da sua, digamos, responsabilidade, na falta de uma palavra melhor.
do seu conhecimento. Pronto, vamos usar essa palavra. Quer isentar Deus, quer defender Deus, e aí tira ele. Só que se você tira Deus dessa questão, primeiro você iguala Deus à criatura. Ele já não é um Deus pleno. Então ele é um Deus com D minúsculo. Você também quer dizer que esse Deus, que ele não conhece todas as coisas, ele depende de algo fora para que ele tome uma decisão, o que também já mostra que ele não é onisciente. Então, vejam, quando a gente tenta defender Deus, é mais problema que a gente arruma. Então, o nosso pensamento, nós temos que refletir em cima daquilo que a Bíblia nos aponta, assim, em cima daquilo que nos é revelado na Escritura e nos contentarmos com o que é revelado na Escritura. Tá? Porque nós teremos muitas dúvidas, eu tenho muita dúvida, assim como os irmãos, que tem muita questão que não está claro ou que realmente são mistérios. Um exemplo de mistério é a própria Trindade. É um assunto que eu sou fascinado, que eu estudo, gosto muito, mas eu não tenho conhecimento pleno da Trindade porque a nossa mente não alcança. Mas ela é uma realidade, ela existe, mas nós não a entendemos plenamente. Outra coisa é a união plena de Deus, de Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Deus, em uma só pessoa. Porque Cristo, ele é 100% homem ao mesmo tempo que ele é 100% Deus. Ele não é metade, ele não é algo misturado, não. São as duas substâncias ali, a divina e a carnal, convivendo até hoje plenamente, os dois, 100%. Só que isso a gente acaba não botando em dúvida. A fé nos ajuda nisso. Então, por que nessa questão também do mal, por assim dizer, a gente não usa a fé? E a minha resposta, os irmãos podem ter outra, que agora eu estou saindo um pouco da Bíblia, e a minha resposta é que nós temos que confiar nessa soberania de Deus. Que a gente não tem que botar, melhor dizendo, a gente não tem que questionar Deus com a nossa visão, e sim conhecê-lo de acordo com o que ele fala. Tentar melhor, clamar ao Espírito Santo que nos mostre, que nos ilumine, para tentar vislumbrar o mundo como Deus vê. É aquilo que eu já falo várias vezes em estudos e até em conversas também, que a gente não tem que entender a Bíblia pela ótica do mundo, e sim o mundo pela ótica da Bíblia. E a revelação, ela é plena, eficaz, só que ela cuida, o assunto principal dela é mostrar da onde nós viemos, para que nós viemos, o que aconteceu conosco, que foi o problema da queda, e qual a solução que o Deus Todo-Poderoso deu, e que isso tudo vai terminar. A gente vai passar por sofrimento, por dor, mas que isso tudo vai terminar. Ok? Esse parêntese enorme foi só para tentar esclarecer um pouco e não levar os irmãos ao pensamento errado quanto a esse problema do mal. Deus, ele tem um decreto dele. O decreto de Deus, ele é totalmente pleno e abrangente. Ele e o seu governo estende-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Tudo o que acontece está sob a sua supervisão. Ele relaciona-se com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. A eternidade para o cristão, ela é uma palavra-chave. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco mais nesse conceito. Como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consiste ou consistiu o seu conselho. Assim como julgamos a planta de um arquiteto inspecionando um edifício que foi construído sob a sua direção. Deus, ele não simplesmente criou o mundo, colocou na terra e depois deixou entregue à sua própria vontade e direção, de uma forma desorientada e descontrolada. Antes disso, Deus fixou
todas as circunstâncias, todas as leis, todas as particularidades para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos fazer o que nós fomos designados no início. Ele colocou as leis. Vocês já imaginaram a complexidade que é o mundo? Porque às vezes a gente acorda, vai dormir, vai ali e tal, mas a gente não percebe muito a natureza, o nosso entorno. Então, para nós fica meio banal. Mas vocês já imaginaram o poder tremendo que é para manter todo esse equilíbrio em ordem? A Terra girando no sentido certinho, o Sol lá, chuva no tempo certo, vento, iluminação, os bichos, tempo de plantio, tempo de colheita. A gente vê que é uma engrenagem, uma máquina muito bem arrumadinha, que é algo de uma inteligência extremamente superior. Então a gente vê a ação de Deus em tudo. O presbítero Wagner está dando um apoio aqui. Deus se deixou revelar através da palavra. O que não nos foi revelado ou será revelado quando estivermos por Cristo. Ele costuma falar muito isso citando um versículo de Mateus ou Marcos, que fala, ele faz uma interpretação de quando Jesus fala que seremos um com ele na eternidade. E eu apoio ele nisso aí. A gente pode até estudar mais depois. Depois a gente vai conversar mais sobre esse versículo. Mas a priori, de primeira, eu tenho esse mesmo entendimento dele. Se nós vamos ser um, então é óbvio que Deus é Deus. A gente não vai ter o pleno entendimento onisciente dele. Mas um conhecimento do que ele quer que a gente tenha, um conhecimento muito maior do que nós temos hoje, certamente sim. Então nós entendemos, nós somos levados à conclusão que a extensão dos decretos divinos são providências pelas quais todos eles são executados. Então Deus ele já deixou tudo esquematizado para que as coisas que ele quer que se cumpram-se. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os menores eventos, os eventos mais bobos, mais banais, como a morte de um pardal ou a queda de um fio de cabelo. Consideremos agora alguma das propriedades dos decretos divinos. Tá? Em primeiro lugar, os decretos divinos são eternos. Supor que qualquer um foi ditado dentro da nossa linha do tempo, dentro do nosso modo de ver as coisas, dentro do que nós vivemos, surgir que houve alguma combinação, alguma coisa que Deus não previu. Alguma coisa que induziu Deus a mudar de ideia. Isso favorece a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e de que ele vai ficando mais sábio conforme o tempo avança e conforme ele nos entende, nos conhece. O que é bem problemático de nós afirmarmos. Ninguém que creia que o entendimento divino é infinito, abrangendo passado, presente e futuro, jamais admitirá essa doutrina errada de decretos definidos por tempos, de decretos dentro da linha do tempo. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por vontade humana. Ele os predisse em inúmeros casos, e a profecia não é nada mais do que a manifestação da sua presciência eterna. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. E aqui ele fala de Efésios 1,4 e que isso foi então a graça que lhes foi dada. 2 Timóteo 1,9. Então vamos falar desse primeiro ponto do decreto eterno. Deixa eu ver se o outro aqui... Tá, o que eu quero falar, eu vou falar agora nesse ponto. Às vezes, nós temos uma visão... escolher a palavra para não ficar... Às vezes a gente tem uma visão de Deus que não corresponde à sua realidade. E muitas vezes nós temos essa visão por causa de circunstâncias que nós estamos vivendo. Um exemplo. Tenham calma.
Um exemplo é a questão da oração. Muitas vezes nós oramos no intuito de mudar a vontade de Deus. Vou até falar mais devagar porque a questão é um terreno meio acidentado meio problemático. Deus, ele é imutável. Muitas vezes a gente não leva isso em consideração, tá? A gente não leva, a gente fala isso da boca para fora, mas a gente não tem isso dentro de nós. Às vezes acontece, um exemplo mais comum e aonde mais a gente se pega nisso, de nós termos algum ente na família em que ele está doente por algum motivo, alguma doença, seja lá qual for a doença. E aí nós oramos e aí tem a cura, e aí depois a gente pensa ou alguém fala que Deus mudou o seu plano porque nós oramos. Não, você não encontra base para isso na Escritura. A primeira coisa, para a gente compreender isso que eu estou falando, lembra quando eu falei a questão da eternidade, que é uma palavra-chave para o cristão? Então, nós somos imediatistas por não enxergarmos plenamente a eternidade. Nós dependemos dos olhos da fé para enxergar a eternidade. Então, a gente, embora creia na eternidade, mas não é algo que a gente pegue a eternidade. Não é algo tátil, não é algo visível, por assim dizer. Visível fisicamente. Então, nós ficamos presos à nossa linha de tempo e existência. E aí, por nós termos sido criados originalmente para não morrer, lembra quando nós falamos na questão do pecado original, que nós fomos criaturas, nós saímos de criaturas que não podiam morrer para criaturas que hoje não podem não morrer. Ou seja, nós éramos criaturas cuja morte não tinha poder sobre nossa vida, e depois do pecado nós estamos entregues em certo ponto à morte, que fisicamente nós temos a morte. Todo mundo vai morrer. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está doente, mas aquela doença é para a glória de Deus em alguma instância. Então, nos planos eternos já estava que aquilo ia acontecer. Deus, ele não muda a sua ideia, ele não muda o seu plano, porque se assim fosse, a gente ia cair nesse erro que a gente acabou de falar. Nós íamos falar que o conhecimento de Deus, ele é limitado à nossa ação. O poder de Deus seria limitado à nossa ação, ele não seria o ser onipotente que ele é. E aí você pode estar se perguntando, como eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, enquanto algum tempo atrás, quando fui iluminado dessas coisas. Então, para que orar? Nós oramos para que a nossa vontade como criatura e filhos adotados através de Cristo por Deus, nossa vontade se molde e a gente aceite a vontade do decreto divino que está na eternidade. Voltando nesse caso aí da doença, como foi até citado em uma pregação do pastor Vanderlei, ele até citou, eu lembro agora a palavra, ele falou que às vezes a cura, que nem ele estava conversando com a pessoa, do caso que ele estava contando, a cura da pessoa foi na eternidade, ela foi para um lugar, depois da morte, para um lugar onde não há doença, onde não há choro, onde não há dor. Então essa é uma cura plena. A cura aqui nesse plano, ela é temporal. Você pode ter uma doença pesada, você pode ser curado, mas você vai morrer. Tá? Então, essa é a questão. Eu estou esperando vir aqui no comentário alguém citar o caso lá de Isaías. Até agora nada, pensei que ia pipocar aqui. Não veio. Em Isaías tem uma particularidade ali, toda aquela circunstância. O rei ali em Isaías, ele no plano divino, ele já fazia parte da árvore genealógica de Jesus.
nós vemos que aquele homem, ele está na árvore de Jesus. Deixa eu achar o texto aqui. O Mateus vai me ajudar agora. Era necessário que aquele rei vivesse. Aquele rei não poderia morrer para que o plano de Deus se cumprisse. Então aquilo ali foi um meio pelo qual Deus fez com que aquele rei se arrependesse dos seus caminhos, tivesse maior contato com Deus. Se eu não me engano é Manassés. Ezequias. É o rei Ezequias que gerou Manassés, versículo 10, Mateus 1:10. Então ele já estava na eternidade. Então aquele rei, não foi Deus que mudou a vontade, o decreto já estava daquela mesma forma. O que Deus queria ali era que aquele homem quebrasse o seu coração e se voltasse para a vontade de Deus. Percebe como isso, no final das contas, ele valoriza ainda mais a nossa oração do que o simples pensamento de que, se eu não posso mudar nada, então para que orar? Pelo contrário, por sabermos que nossa oração ela será atendida se conformarmos o nosso coração, a nossa vontade, com a vontade de Deus, que é isso que Deus fala, inclusive em texto que nós estudamos lá em João, do 14 ao 17, nos capítulos 14, 15, 16 a 17, nós vemos isso. Quando nós oramos dessa forma. É para que seja feita a vontade do Pai de acordo com o que Ele decidiu. Então vejam que várias coisas que eu estou citando aqui foi coisa que a gente já viu. A gente está fazendo uma cadeia de aprendizado. Estamos juntos caminhando nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui na outra ajuda aqui do presbítero Wagner. Ele botou aqui o versículo de João 17, 20 e 21. Essa oração ela é espetacular. É uma das que eu mais gosto. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, decreto interno. Deus já sabe quem vai crer nele. Para que todos sejam um como tu. Estava em João. Boa, Wagner, tá? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perfeito. Obrigadão, Wagner. Então, o primeiro ponto é esse. A primeira consideração quanto ao decreto de Deus. Ele é eterno porque Deus ele tem o conhecimento pleno. Um segundo ponto que a gente destaca em relação a esse atributo, ao atributo do decreto, é que os decretos de Deus eles são sábios. A sabedoria é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que lhes pertencem esta característica. Eles nos revelam, por sua execução e toda a sua eficiência, a sabedoria das obras de Deus, como plenamente sábias e plenamente completas. O salmista, no Salmo 104, versículo 24, ele nos diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte delas, mas devemos proceder aqui como fazemos em outros casos, e julgar o todo pela amostra, o desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina que teve a oportunidade de examinar, será naturalmente levado a crer que as outras partes são de iguais admiráveis. Ou seja, o que ele está apontando aqui, e isso principalmente para nós cristãos deve ser muito fácil, é que a beleza de tudo que é feito, o sincronismo, isso nos aponta para Deus, e isso para quem está fora do mundo, aponta para uma inteligência ou um ser, só que muitas vezes eles não conhecem, é o Deus desconhecido, é o Deus desconhecido lá de Atos 17, mas nós conhecemos esse Deus, é o Deus que nos garante, é o Deus que cuida de nós, é o Deus plenamente sábio. E aqui o autor do livro, de um dos livros que a gente está usando,
ele destaca, para terminar esse segundo ponto, Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A ciência de Deus, o saber dele é pleno. O terceiro ponto, em relação aos decretos, é que eles são livres. Ou seja, a gente cai naquele ponto que eu falei no início, da nossa limitação, tanto em ação quanto a conhecimento. O decreto de Deus ele é livre, e em ele ser livre, ele é tremendamente importante e tremendamente pleno, porque quem que vai guiar Deus? Quem vai guiar ou ensinar algo a Deus? Vou citar aqui Isaías 40, versículos 13 e 14, que diz justamente isso. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas dos juízos, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Deus ele estava sozinho. Lembra o estudo da semana passada, a solidão de Deus? Deus ele estava sozinho. Ele era livre para decretar, para tomar aquela decisão ou não. Perfeito. Já vou voltar nesse ponto. O pastor Vanderlei deu aqui mais uma iluminação para aquele segundo ponto. Terminando esse aqui eu volto nele. Então, Deus era livre para decretar ou não toda decisão. Ele fazer ou não, ele era livre, independente e totalmente soberano. Ele não tinha influência, nem pressão, nem motivação de ninguém, a não ser a sua própria. E como Deus, ele é isso tudo que nós já vimos, toda a força positiva, toda a força boa, então é certeza de que no final o negócio vai ser legal. O negócio vai funcionar bem. E aí o pastor Vanderlei, ele acrescenta a nossa aula da seguinte forma, dizendo que Jesus disse que tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome, crendo, receberei, justamente. Não é uma vontade que muitas vezes isso é usado como se fosse uma forma de um capricho nosso. Não, essa crença é algo movido do Espírito Santo. É uma fé que vem de Jesus Cristo para nos direcionar para Ele. Amém, isso aí. Um quarto ponto aqui da questão do decreto. O quarto ponto é que os decretos de Deus eles são absolutos e incondicionais, e isso tem um pouco a ver com a liberdade que nós acabamos de falar. Sua execução ela não depende de qualquer condição para se cumprir ou não. Em cada caso que Deus tenha decretado algo, isso aí vai acontecer. Como eu já até falei, citei o próprio Jonas. Algo também que a gente não vê muito nesse sentido, a própria vida de Cristo, a própria vinda de Cristo. Porque Satanás tentou matá-lo de inúmeras vezes. Satanás primeiro tentou matá-lo quando criança, até que eles tiveram que fugir para o Egito. Satanás fez com que provocou Deus, Jesus Cristo, a pecar, mas Jesus não pecou. E Satanás, em inúmeros casos, tentou matar Jesus, usando as pessoas. Só que não era a hora ainda. Não era o momento de Cristo morrer naquele tempo. Quando chegou o tempo certo, Cristo foi morto pela cruz. Tinha que ser pela cruz, tinha que ser dessa forma. Vamos ver mais aqui. Bom, e aí, terminando esse quarto ponto, que a gente vê que em Isaías 46:10, que diz que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele não poderia falar isso se a sua vontade dependesse de alguém ou de alguma coisa, porque senão ele estaria mentindo e Deus não mente, como nós sabemos. Que isso aponta quanto aos decretos de Deus, eles serem imutáveis e eles serem invencíveis. As Escrituras elas nos mostram plenamente e claramente que o homem é uma criatura responsável e que tem que responder por suas ações.
E se as nossas ideias se formam com base, se as ideias se formam com base na palavra de Deus e defesa de um daqueles ensinos, não levará à negação de outro. A gente reconhece aqui que a imutabilidade e a invencibilidade elas andam juntas, porque o Espírito Santo nos ilumina. E aí ele conclui aqui essa parte quanto à verdadeira oração, que ela é dita pelo Espírito Santo e também é um clamor do coração humano. As Escrituras são as palavras de Deus inspiradas, mas foram escritas por homens que eram mais do que máquinas na mão do Espírito Santo. Cristo é Deus e homem, ele é onisciente, mas crescia em sabedoria. Como a gente vê lá em Lucas 2,52. É todo poderoso, porém foi crucificado por fraqueza. É príncipe da vida e contudo morreu. E esses mistérios são profundos, mas a fé recebe esses mistérios sem problema nenhum. Então isso aí a gente aponta para aquele problema do mal também que a gente estava falando. Que a fé, ela nos mostra que a Bíblia, que a própria existência, a próprio ser divino, ele tem mistérios. Esses são os mistérios. Os mistérios são aquilo que não nos que está na Bíblia, mas não nos é revelado plenamente. Então, isso, a fé e o Espírito Santo, através da fé, eles acalmam essas coisas no nosso coração. Então, pelos olhos da fé, nós avançamos. Nós avançamos crendo nessa soberania e nesse decreto eterno. Vamos começar agora a falar da onisciência de Deus. Eu acho que a gente vai começar a falar, mas pela hora a gente não vai conseguir terminar, mas pelo menos a gente avança um pouco nesse assunto. Quanto à onisciência, eu separei um versículo aqui. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, ele nos diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós não temos onde nos esconder de Deus, nós não temos como fazer algo que Deus não conheça, nós não temos como tomar uma decisão escondida de Deus, nós não temos como fazer isso. Muitas vezes nós nos iludimos quanto a essa ponte, quanto a essa Deus, ele sabe de todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, e conhece todas as criaturas, todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu, na terra e até no inferno. E aqui até cita, conhece as trevas, lá em Daniel 2,22. Nada escapa da ser escondido dele. Não há nada que Deus esqueça. Bem podemos dizer do salmista que tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Isso está lá em Salmo 139, versículo 6. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele jamais erra, nem muda, nem passa por alto de alguma coisa. É o que a gente acabou de ler, que não há criatura nenhuma encoberta. E esse é o Deus a quem temos de prestar conta. Vou encerrar com essa primeira parte para a nossa conclusão. Aqui fica claro. Eu vou pegar aqui do presbítero Paulo, que ele colaborou colocando aqui no comentário. A condicional do versículo anterior, quando a gente estava falando no final do decreto, que a condicional é maravilhosa, para perceber que tem que estar em Cristo e no coração deve estar a palavra. Que está nessa condição, pede as coisas que são do alto, para engrandecer o nome de Deus, e não pede para si. Sim, questão da oração. A condição, na verdade, é uma bênção divina. Exatamente, a condição de estarmos sob a vontade de Deus. Ela é uma bênção divina. Então vamos lá. Vamos para a conclusão disso aí que a gente estudou hoje, da parte do decreto
E fechando com essa primeira parte aqui da onisciência. O que a gente pode tirar dessa questão do decreto eterno? Primeira coisa é a gente ter ciência de quem fez o decreto, de quem ordenou e de quem mantém. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus muitíssimo bom, plenamente sábio, misericordioso. Então isso já nos dá um descanso, que é esse Deus. Então é esse o Deus a quem nós servirmos, e esse é o Deus a quem nós temos que cultuar, como foi muito bem dito no sábado pelo Wagner, a questão do culto, que ele fechou esse ciclo aí do verdadeiro louvor e adoração. Obrigado, pessoal. Obrigado. Esse é o Deus que decretou. Então, tudo está sob a sua batuta, tudo está sob a sua tutela, tudo está sob o seu cuidado. Então, a nossa oração, ela vai ser atendida no tempo certo, de acordo. Quanto à onisciência, que também ela casa com isso, a gente vai ver mais na próxima semana. A gente viu que Deus vê todas as coisas, e esse é o Deus que temos que prestar contas. Vamos falar disso na semana que vem. Então, nós temos a onisciência de Deus, e que Ele sabe de todas as coisas. Então, no momento de dificuldade que nós tivermos, Deus ele está ciente disso, e Deus ele vai providenciar. Então, se tem o lado ruim, entre aspas, de nós não conseguirmos fazer aquele pecadinho escondido, brincando, pessoal, mas se tem essa parte, entre aspas, ruim, a parte muitíssimo boa, ele sabe de todas as nossas necessidades, e ele tem o pleno poder para nos atender, tá bom? Então vamos ver aqui alguma coisa. Tá falhando. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O nosso pastor ele teve uma colaboração aqui. Então, se é só para os que estão em Cristo, não devemos orar pelos que não estão em Cristo? Eu não entendi muito bem, mas eu vou pelo que eu entendi da pergunta. Eu não sei em qual parte foi. Então, se é só para os que estão... Pelo contrário, nós devemos orar pelos que não estão para que eles venham. Eu acho que, pelo que eu entendi da pergunta, é isso. Então, é algo que a gente tem que intensificar. Daí, tem as missões. Aí o presbítero Paulo também acrescentou aqui que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Isso está lá em Provérbios 15:3. Deus está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Então é isso aí, é nessas coisas que a gente tem que se apoiar. A gente enxerga muitas vezes o copo meio vazio, vamos enxergar o copo meio cheio. Porque não adianta, é algo que a gente tem que lidar. O problema do mal existe, situações adversas existem, e a gente está aqui para isso. No mundo a gente tem problema, a gente não vai ser retirado do mundo, a gente está aqui para viver esses problemas. E há até uma expressão que a Vânia usa muito, quanto a lixar. Essas coisas são feitas para nos lixar, que é para nos conformar, para nos melhorar e nos colocar mais na forma na qual Cristo quer que a gente chegue. Então, essas situações são para isso, são para melhorar a gente, para lixar, para polir, para tirar a aresta, tirar aqueles carrapichos que nós temos. Então, são para essas coisas. Então, bom, gente, eu acho que é isso por hoje. Pela graça de Deus que eu tenha conseguido passar, tenha edificado um pouco mais os irmãos, assim como eu me edifiquei nesse estudo. Que a gente lute no constante para ser crentes melhores. Vamos lá, mais uma ajuda do presbítero Wagner. Hoje está sendo show de Bíblia, tá legal hoje. Ele nos separou os versículos de Romanos, capítulo 8, 29 e 30. Vou ler aqui para os irmãos. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, esses também os chamou, e os que os chamou, esses também justificou, e os que justificou, esses também glorificou. Esse versículo aqui dá um estudo enorme, porque aqui a gente vê que é o plano, é um resumão do plano completo. Então, é isso aí, pessoal. Acho que por hoje é só. Vamos orar para encerrar. Orar pelos irmãos, orar pela nossa igreja, para que essa situação resolva-se logo, orar pelo nosso pastor, pelos outros pastores também, pelas lideranças, orar para que o verdadeiro evangelho continue firme e forte. Ele vai continuar, que isso é a vontade de Deus, mas a gente orando, a gente participa disso. É um meio de ação pelo qual Deus, a oração também tem isso. Muitas vezes esse é um meio pelo qual Deus quer agir. E aí ele é tão bom que ele, mesmo não precisando, ele nos coloca no bolo para a gente participar e a gente ter essa honra de ajudar Deus em sua obra, tá? Então, vou orar aqui para encerrar. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse momento e mesmo distantes em ter comunhão com meus irmãos, Deus. Obrigado, Pai, por nós termos conseguido chegar até aqui, por não ter tido queda na conexão, nenhuma interrupção mais séria. Obrigado, Senhor, pelo tudo que foi dito, pela vida dos autores dos livros que nós estamos usando. Obrigado também pelo Senhor, mais uma vez, ter nos revelado através da sua Escritura. Obrigado por esse momento de estudo, que nós possamos sair edificados e sair mais confiantes desse estudo. Que nós possamos entender um pouco mais do seu ser e ter cada vez mais confiança. Não uma confiança solta, um salto no escuro da confiança, e sim uma confiança em um Deus que tem todos esses atributos que nós estamos estudando. Um Deus que decreta e um Deus que tem potência para fazer esse decreto ser cumprido, e um Deus que sabe de todas as coisas necessárias para que isso seja cumprido. Que nós possamos continuar com esses estudos e que nós possamos também, Deus, em breve poder voltar à nossa igreja, poder compartilhar com os irmãos, ter a presença física dos irmãos, e que o Senhor esteja à frente de tudo isso. Nós sabemos que isso vai passar, e nós sabemos que está tudo sob o seu domínio, tudo sob o seu controle. Em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos esse momento. Amém. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo, obrigado por estarem aí até agora. Peço que vocês continuem assistindo às programações durante a semana, porque enquanto a gente estiver fora é o meio pelo qual Deus separou e Deus teve a misericórdia de nós continuarmos falando dele, aprendendo um pouco mais dele, cultuando e louvando ele, tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês, suas famílias, e que a gente acredite, que a gente continue crendo que tudo está sob a vontade e poder dele. Boa noite a todos, mais uma vez, obrigado e que Deus abençoe. Tchau.